Olá pessoal da comunidade do QGIS Brasil, estou aqui hoje novamente para tirar uma dúvida de um usuário nosso aqui da comunidade, o Radam Silva. Ele publicou uma questão bem interessante no grupo do QGIS Brasil, né, no Google Groups, né. Convido a vocês que não fazem parte desse grupo a participar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lá a gente tem muita gente, né, tirando dúvidas todo dia, é uma comunidade bem ativa. E a gente tem a possibilidade de se deparar com situações como essa, onde a gente pode contribuir um pouco com os nossos colegas usuários do Brasil e do mundo inteiro. A gente tem colegas de outros países também que participam aí dessa comunidade. No caso, o Radams, ele tem um problema mais ou menos simples, mas como tem N formas de você fazer, eu vou apresentar aqui uma solução que é bem interessante, que utiliza as lógicas da calculadora de campo do QGIS para retornar o resultado esperado, né? A gente tem duas camadas, uma de residências, que é representada por esse losango vermelho, e eu tenho triângulos azuis que representam os locais, né, que existem nas proximidades. O que ele precisa é retornar uma lista, como ele coloca aqui no exemplo, informando para cada residência o que é que tem no raio de 100 metros, né? E aí a gente vai montar, eu vou montar um projeto no QGIS com os dados que ele disponibilizou e vou mostrar como que eu pessoalmente faria isso utilizando o QGIS lá para retornar essas informações, né? Eu tenho aqui o QGIS já aberto, eu já importei as camadas em CSV, né? Eu já trouxe aqui para o QGIS. E como é que eu faria? Qual seria a primeira lógica que eu faria aqui? Eu vou montar uma telinha parecida com essa que ele mostrou, onde eu tenho um raio, onde eu posso visualmente já verificar quem é que está dentro desse raio. E depois eu vou montar uma lógica para preencher na calculadora de campo todas as informações que ele precisa. No caso, ele precisa do código, do nome, da latitude e da longitude de cada um desses pontos dentro da tabela. Então vamos lá. Eu vou aqui na tabela de residências e vou nas propriedades, certo? Aqui eu tenho todas as informações, simbologia, rótulo, se eu quiser fazer diagrama, visualização 3D, que é uma coisa nova do QGIS aí, dessas versões mais recentes e tal. Eu trabalho com os campos, mas eu tenho um local aqui que são as variáveis. Eu tenho as variáveis globais, que são as variáveis da minha máquina, né, são as variáveis do meu sistema, do meu usuário, né? Eu tenho as variáveis do projeto, que é do projeto que eu configurei, né, para mostrar nesse tutorial. E eu tenho as variáveis que são da camada. Essas variáveis, por default, são a ID da camada e o nome da camada que está aqui. Mas você pode adicionar outras variáveis, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou criar uma variável chamada buffer. E nessa variável eu vou adicionar o valor do buffer que eu quero trabalhar. 100 metros, por exemplo. Por que eu vou criar essa variável? Porque eu quero retornar esse valor em vários locais diferentes no QGIS. Se eu quiser dizer no rótulo qual é o buffer, eu já coloco aqui. Ele já puxa daqui. Se eu quiser botar numa função o valor do buffer, eu já puxo essa função aqui. E se eu quiser alterar tudo de uma vez só, eu só preciso alterar aqui nas variáveis. Vou mostrar como é que isso vai acontecer. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma simbologia que mostre esse buffer, né? E eu não vou criar uma nova camada, eu não vou vir aqui e fazer um buffer, né? Eu não vou vir aqui no processo, no menu de processamento, né, no toolbox e criar um buffer, não. É só visualização, só preciso ver esse buffer. Então eu vou aqui na camada de residências, vou clicar nesse pincelzinho. Sempre que eu vou no estilo, trabalhar com o estilo das camadas, eu venho nesse pincel, porque ele já abre um painel aqui onde tudo que eu fizer ele já mostra em tempo real aqui para mim. Então eu tenho aqui a parte de simbologia. A simbologia ele é só um losango aqui e está com um símbolo simples. Por critério de organização eu vou mudar isso aqui para baseado em regra. Vou dizer que isso aqui, vou rotular isso aqui como residência, como residências, certo? Só para eu ter um controle aqui nesse painel para eu habilitar ou desabilitar essas funções que eu vou criar agora. E vou criar um para eu ficar visualizando o buffer. Essa camada é mais para mostrar para vocês como que aquela variável roda dentro do QGIS, mas lá na função que eu vou apresentar um pouco mais na frente, vocês vão entender o porquê que eu criei aquilo ali. Então, esse daqui eu vou dizer que é um símbolo simples também, e aqui no size, né, eu vou puxar aquela variável, já para ele gerar
um buffer aqui para mim. Mas tem uma questão. Primeiro, essa camada ela está em WGS84, né? Os arquivos originais está aqui point EPSG 4326. Então todas as coordenadas, tudo isso aqui está em grau, né? Mas o meu projeto eu já habilitei aqui para UTM, Cirrus 2000, UTM Zona 24 Sul, né? Então ele está trabalhando aí com on the flow, né? On the fly habilitado, onde eu tenho aqui uma camada em WGS84 e o projeto em Cirrus 2024 Sul. Então aqui na simbologia eu vou dizer para ele o seguinte, aqui eu posso definir um tamanho, eu poderia botar aqui 100, né? Unidades do mapa, que ele vai dizer que é 100 metros, né? Então, só que o que é que eu quero? Eu quero puxar da variável, né? Então eu vou vir aqui nesse quadradinho aqui, e eu vou dizer aqui variável, olha aqui a nossa camada de buffer. Então ele continuou de 100, aqui se eu modificar agora, ele não vai ter resultado nenhum, porque ele está configurado aqui para o buffer, né, para aquela variável. Só que veja o seguinte, eu vou colocar aqui o buffer por baixo, né, aqui no symbol levels, né, eu posso dizer quem é que vai estar acima, colocando 1 e aqui o 0. Veja bem, aí é uma questão bem interessante da simbologia, que quando eu digo aqui 100, né, quando eu coloco esse size, quando eu determino, eu não estou falando do raio, eu estou falando do diâmetro disso daqui. Então, o buffer é o que? É 100 metros de raio. Se eu medir daqui para cá, ele está me dando 50, né? Aproximadamente 50 metros. Então, essa variável que eu inseri aqui, ele está trabalhando com diâmetro de 100. Então, eu vou modificar um pouco essa variável aqui do buffer, vou editar e vou multiplicar isso aqui por 2 para eu ter a visão do buffer. Pronto. Agora sim eu tenho um raio de 100 metros, que é o que a minha função do buffer faz, né? Então eu vou só modificar aqui um pouco para a gente ter a visão do raio que eu quero trabalhar. Um raio de 100 metros. Para a casa do Roberto eu tenho que retornar então esse condomínio, e para a casa do Carlos eu tenho que retornar essa construtora aqui, né? Então eu vou fazer com que a calculadora de campo calcule isso daqui para mim, independente de ter esse raio aqui ou não, certo? Então eu vou aqui no campo de residências, propriedades, camadas, e vou criar uma calculada, né? Vou pedir para ele ficar calculando esse campo de arredores. Vai ser uma camada de texto, né? Eu estou com a colinha aqui da função. Eu vou deixar essa função na descrição do vídeo e vai estar lá na resposta, lá na comunidade do QGIS, e eu vou só explicar como é que ela funciona. Por enquanto ela está dando expressão inválida, eu vou explicar aqui para vocês o porquê, né? Então eu estou usando a função aggregate, né, que está dentro das agregações. Nesse vídeo aqui que eu estou deixando, eu explico, já mostrei alguns vídeos mostrando essa função, onde eu tenho que informar qual é a layer. Eu vou apagar essa layer aqui da minha colinha, porque ela não corresponde à layer desse projeto. Então eu vou vir aqui em Map Layers, né, camadas do mapa, e vou dizer qual é a camada que eu quero puxar a informação, que são essas dos arredores. Está aqui o ID dele, quando eu clicar 2 vezes ele vai preencher. Note que no preview aqui ele já está mostrando o resultado que eu quero, né? Eu vou usar a função de agregação de concatenação, né, que eu vou concatenar os valores, né, vou retornar os valores todos concatenados aqui para mim, e como expressão eu vou trazer as informações que o Radams está pedindo lá, o código, o nome, a latitude e a longitude, que são as informações que ele me deixa ali na tabela de atributos, né? Aqui nos arredores, olha só, eu tenho código, nome, latitude e longitude. Isso aqui já está na tabela de atributos, né? Então eu tenho aqui código, concatena, bota uma vírgula aqui, traz o concatenador de novo, nome, assim por diante até chegar no final. Eu vou só trocar esse pipe aqui por uma expressão em HTML para quebrar a linha, né? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. E o filtro eu estou trazendo aqui um contains, ou seja, eu quero retornar isso daqui de tudo que está contido no buffer de valor lá da variável que eu adicionei. Então, sempre que eu modificar aquela variável que eu adicionei na camada, ele modifica aqui para mim o resultado dessa expressão. Então, eu estou transformando essa geometria de WGS84 para Cirrus 2000
e estou gerando um buffer em cima dessa geometria já em Sirgas com o valor da minha variável, que agora está em 100 metros. Se eu modificar aquela variável para 200, ele já altera aqui também para 200. Então eu não preciso modificar nem no código, nem na simbologia, eu modifico só na variável. E eu estou transformando a geometria, o @parent é a variável que puxa a geometria desse campo aqui, dos arredores. E também estou fazendo a transformação porque eu quero trabalhar só com coordenadas planas. Se eu der aqui um OK, vou aplicar, ele já vai me retornar aqui na casa do Roberto a informação. É o 7, que é o código aqui do condomínio, ó, dos arredores. Deixa eu abrir aqui, código 7, condomínio, latitude e longitude. Código 7, condomínio, latitude e longitude. Ah, Marcelo, e esse BR aqui que você colocou? Para que serve? Bom, eu vou modificar primeiro a variável e vou mostrar para vocês o porquê que eu criei esse BR e como que eu vou configurar o QGIS para trabalhar com esse BR aí. Vou aqui nas propriedades da camada de residências, variáveis, e vou modificar isso aqui para 250 metros. Quando eu aplicar isso daqui, tanto o meu buffer aumentou para 250 metros, como a informação que estava aqui no Roberto agora mostra duas informações diferentes. É o condomínio que existia antes e o outro que aqui é o Black White, né? Que deve ser um bar, né? Por assim dizer, com esse nome, né? Então eu tenho aqui os dois e aqui no Carlos também eu tenho as duas informações. Só que essa forma de eu visualizar na minha tabela de atributos não é bacana. Eu queria ter uma listinha igual como o Adams mostrou aqui, né? Então por isso que eu criei aquela funçãozinha de botar o BR, porque se eu vim aqui nas propriedades e eu vim aqui nos atributos do formulário, aqui em arredores, se eu modificar aqui de adição de texto para multiline HTML, agora quando eu tiver mais de um retorno, ou seja, dois, como no caso aqui 2, eu tenho uma listinha. Aqui eu posso copiar, levar para um Notepad, por exemplo, e colar. Então eu tenho uma listinha aqui direitinho, do jeito como ele estava me pedindo. E se eu modificar essas variáveis aqui, conforme eu vou até deixar a tabela aberta aqui, para você ver que isso aqui é em tempo real que ele está calculando. Eu vou deixar aqui a tabela de atributos, né? Aqui, ó, Roberto, né? Tem o 7 e o 8, que é esses dois. Se eu alterar de novo as variáveis disso daqui para 100, vou aplicar, vou dar um OK. O Black White sai dos 100 metros, né? Ele só estava no 250. E se eu der um refresh aqui na tabela do Roberto, ele volta ao que era antes. Então, é mais um vídeo aí com uma dica simples, né? Uma dica, se você não se assustem com o tamanho do código que está aqui, né? Analisem o código, vejam as funções aqui na calculadora. Quando você clica aqui no Aggregate, tem toda a documentação explicando, tem exemplos, né? Tem outros vídeos aqui no meu canal, que eu vou deixar também um link aqui na descrição, e vou deixar eles aqui na lateral, que falam sobre essa temática dessa função Aggregate e do poder que ela traz para a gente. Eu particularmente estou usando muito ela já em projetos em produção, no trabalho, para retornar valores em tempo reais e para gerar filtros, que depois eu vou mostrar para vocês, né? Então fica aí mais um vídeo do canal, tirando a dúvida de usuário do QGIS.